Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé nesta noite. Vamos dar início ao nosso culto. Louvor ao Senhor. Amém. Abra sua palavra. Abra a palavra em Salmos 32. Salmos 32, irmãos. O versículo 8. Diz assim o Senhor: Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Amém? Amém. Só até aqui, irmãos. Vamos levantar nossas mãos. Vamos orar, pedir para que o Senhor venha abençoar o culto desta noite, para que o Senhor venha falar conosco. Amém? Feche os teus olhos, irmãos. Oh, amado Deus, querido Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, ó Pai, nesta noite, ó Pai, sobre nós. E o Teu Espírito toma liberdade em nosso meio. E faça, Senhor, conforme o Teu querer, a Tua vontade, ó Deus. Eu peço que o Senhor venha perdoar nossos pecados, limpar o nosso coração, ó Deus, para que possamos Te adorar, Senhor, nesta noite, em espírito e em verdade. Senhor, também peço a presença dos Teus anjos, ó Pai, nos quatro cantos desta igreja, Senhor, ó Deus. Que os anjos, Senhor, venham preparados, Senhor, ó Deus, ó Pai, para guerrear se for preciso, Senhor, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nesta noite e nada há de impedir, em nome de Jesus. Ó Deus, nesta noite queremos engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno do nosso louvor, do nosso melhor louvor, ó Pai. Obrigada, Jesus, obrigada, meu Senhor, porque o Senhor é um Deus, um Pai amoroso que cuida de nós. Obrigada, Senhor, porque temos mais uma oportunidade de estar na Tua presença e de aprender mais a Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é alimento. A Tua palavra enriquece o nosso ser, enriquece a nossa alma. Nesta noite, Espírito Santo, toma liberdade, batiza, Senhor, se for preciso, aqueles que precisam receber, Senhor, que receba, Pai, do alto do Teu trono, a bênção, a cura, a libertação. Aqueles que estão em casa, Senhor, ó Deus, que também receba, Pai. Abençoa cada família representada nesta noite, Senhor, ó Deus, ó Pai. Abençoe os ministérios da Tua igreja, Senhor, ó Pai. Fala conosco, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu Te agradeço. Amém. Amém? Pode se assentar, irmãos. Aqui no salmista, o Senhor fala com ele: irmãos, filho não vem pronto, filho se constrói. Todos nós somos filhos. É possível que algum de nós não tenha tido um pai, uma mãe exemplar, e que por isso não foi guiado nas decisões corretas e nem recebeu ensinamentos sólidos. Ou talvez a realidade sua pode ser outra, em que seus pais o instruíram da melhor forma, concedendo-lhe uma boa educação, tendo bons exemplos, sendo fonte de inspiração
para a nossa caminhada. Mas, irmãos, independente da realidade que você viveu, saiba que Deus é um Pai. Ele é um Pai e que está sempre, sempre disponível para nos aconselhar e cuidar de nós. E aqui no versículo 8 diz: eu te instruirei. Olha o Senhor falando. Eu te instruirei, eu te ensinarei o caminho que deves seguir. Deus se apresenta como mestre e guia aqui, prometendo revelar o caminho certo mas é só para aqueles que o buscam. Como que o Senhor vai falar conosco se a gente não buscar Ele? Para a gente receber a instrução do Senhor, a gente tem que estar perto dEle. Nós precisamos perguntar para Ele. Nós precisamos ser filhos e perguntar: Senhor, qual o caminho certo a seguir? Porque, irmãos, às vezes quando a gente vai viajar, a gente se perde no caminho, a gente não para perguntar. Nós não temos que chegar à pessoa e perguntar: está certo esse caminho? Ou qual o caminho eu devo seguir? Nós vamos falar, nós precisamos estar perto da pessoa. E é assim com Deus. Depois ele diz: guiar-te-ei com os meus olhos. Essa expressão transmite a ideia de cuidado constante e vigilância, mostrando que Ele está sempre atento e presente na nossa vida. O olhar do Senhor está sobre nós. Depois diz: não sejais como o cavalo, nem como mula, que não tem entendimento. Aqui o Senhor compara os animais que precisam ser controlados por freios e rédeas, e serve como alerta contra a teimosia e a resistência da direção divina. Aqui fala sobre obediência. Irmãos, nesta noite, decida ser filho. Aceita de todo o seu coração a paternidade de Deus e viva um relacionamento com Ele, um relacionamento constante, não só quando estamos aqui, não só quando estamos com problemas ou estamos passando por adversidades. É sempre, é todo dia que nós devemos nos sentir e ser filho de Deus. O olhar de Deus está sobre nós e também a sua proteção e cuidado, onde quer que estejamos e o que quer façamos. Ele vê o que nos espera todos os dias. Só o Senhor pode ver. E Ele nos mostra o caminho certo, mesmo quando o outro caminho parece aquele que devemos tomar. Nós não sabemos, irmãos, nós somos falhos, mas o Senhor não. O Senhor é a nossa direção. Nossa responsabilidade é continuar olhando para cima e colocando Deus nas nossas mentes. Ele cuida de nós e nos dá conselhos sábios para uma vida. Amém? Deus está nos construindo. Os filhos, eles não nascem prontos. Os filhos estão em construção. Nós estamos em construção com Deus. Deus está nos construindo. Mas para isso a gente precisa estar perto. A gente precisa ser realmente filho. Acertar ser filho, acertar a paternidade do Senhor. Lá em Salmos 145 diz sobre Deus estar por perto. Diz assim: perto está o Senhor. 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, e todos os que invocam em verdade. E lá em Isaías 30, 21, fala sobre direção. Diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda,
Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Olha que maravilhoso, o Senhor falando de trás de nós. Este é o caminho. Mas para isso, nós temos que estar perto. Aqui nós falamos sobre que o Senhor está perto daqueles que invocam. E depois a gente leu que Ele fala atrás de nossos ouvidos: este é o caminho. A busca pela direção de Deus nos guia para um caminho seguro e feliz. Você quer estar num caminho seguro? Você quer ser feliz? Então esteja com Deus. A confiança de Deus nos protege das consequências do pecado e nos envolve com sua misericórdia. Amém? Esta é a palavra que o Senhor trouxe esta noite para você. Seja filho, seja um filho amoroso com Deus, seja um filho obediente. Deus vai te instruir, a palavra dele diz: eu te instruirei, te guiei, e os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém? Fique com essa palavra esta noite e vamos adorar o Todo-Poderoso. Amém? Graças, paz, igreja. Amém. O Senhor, Ele está aqui conosco. Quando nós nos encontramos no nome dEle, Ele faz morada no meio de nós. Essa noite, o Deus que você veio buscar, Ele está aqui para falar com você. Ele está aqui para ouvir a tua voz, ouvir o teu louvor, a tua adoração. Mas em primeiro lugar, Ele está aqui para ser adorado. Ele está aqui para ser engrandecido. Que o nome dele seja colocado e elevado ao mais alto lugar, aonde merece estar. Que nessa noite, em primeiro lugar, o Senhor encontre em nós um coração adorador, um coração grato por tudo aquilo que Ele já fez por nós. E hoje nós vamos adorar a Ele, vamos engrandecer a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, porque grande é o Senhor e a grande é a presença dEle. Amém? Amém.
Quando nós adoramos ao Senhor de todo o nosso coração, quando nós voltamos a nossa face para Ele, nós conseguimos adentrar na presença do Senhor verdadeiramente. Nós conseguimos encontrar no Senhor tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós viemos buscar. Quando o nosso coração está derramado no altar do Senhor, nós encontramos. É do Senhor que vem a resposta que você precisa hoje. É do Senhor que vem o auxílio que você precisa. É do Senhor que vem o socorro. É do Senhor que vem a ajuda. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus Ele possa soprar sobre este lugar. Que Ele possa nos levar para mais perto da presença do Senhor. E que na presença dEle a gente possa receber tudo aquilo que está no alto dos céus reservado para cada um de nós. Essa noite marche na presença do Senhor. Erga a sua voz, faça a sua melhor louvor, a sua melhor adoração. E os céus eles podem se abrir nessa noite sobre a tua vida. Amém? Consumidor.
que se abra o céu. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que os céus se abram, o teu reino venha mover. Nossa fé e esperança estão em Deus, que os céus que nessa noite tudo que está no alto dos céus ele possa ser liberado sobre a sua casa. Enquanto você louva, enquanto você adora o Senhor, Ele trabalha, Ele manifesta o seu poder. Que você possa receber da parte do Senhor o melhor que Ele tem para você. E que sobre a sua casa, sobre os que estão aqui, sobre os que podem ter ficado em casa talvez, seja derramado uma nova porção do amor do Senhor. Que Ele possa alcançar, cumprindo a palavra dele mesmo, que diz que se você crer, toda a sua casa será salva. E Ele pode alcançar todos aqueles que ainda parecem que não foram tocados, aqueles que ainda parecem que não foram alcançados. A palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, Ele pode se chegar hoje nessa pessoa. Então continue adorando, continue exaltando o nome do Senhor, continue dizendo amém, porque o Senhor Ele está liberando. O Senhor Ele está trabalhando a teu favor, Ele está trabalhando sobre a sua casa. E que todas as bênçãos, do teu levantar ao teu dormir, do teu sair ao teu regressar, o Senhor Ele possa te acompanhar e Ele possa estar com você. Amém? Abençoe e faça abrir
presença do Senhor. Atrai ainda mais a glória do Senhor para este lugar. Que a bênção te derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, teus filhos, teus filhos. Que a bênção te derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, teus filhos, teus filhos. Que a bênção te derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, teus filhos, teus filhos. Que a bênção te derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, teus filhos, teus filhos. Sua presença te acompanhe, onde entrar, onde antes, do teu lado e em ti. É contigo, é contigo. E de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é contigo. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é Sua presença te acompanhe, onde entrar, onde antes, do teu lado e em ti. É contigo, 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 é contigo. Shalom, amados. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Deus é bom demais. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 11. As crianças e os adolescentes podem ir com as professoras. Que Deus nos abençoe. João capítulo 11. Pode ir com as professoras. Amém. Você encontrou? Amém.
Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Marta e sua irmã, aliás, de Maria e sua irmã Marta. Obrigada. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, aleluia, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Seus discípulos lhe disseram: mestre, certamente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. E estas coisas ele falou, e depois disso ele disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado de uma morte, de sua morte, mas eles pensaram que ele falava de repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e eu estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até ele. Querido e amado Jesus, aqui está a tua palavra, palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, a palavra que muda situações, que altera o mundo espiritual e o mundo físico, que move o sobrenatural no natural. Então move sobre nós esta noite, nos ensinando que esse é o tempo de revelação do Messias sobre aqueles que creem em Ti. Continue abrindo as Escrituras, Senhor, neste lugar. Continue abrindo o nosso entendimento para compreender o coração, para entender as Escrituras. Fala conosco. Ensina-nos a Tua verdade e a Tua vontade. E move o céu e a terra aqui, Senhor. Trabalhe em nossos corações. E que os anjos que já estão aqui cumpram a missão que Deus enviou vocês para fazer. Em nome de Jesus eu peço, aleluia, e agradeço. Amém. Amém. Pode se sentar, meus amados. Deixa a Bíblia aberta aí, que hoje nós vamos aprender juntos. Amém? Nós estamos nessa série, Os Milagres do Messias. Hoje nós terminamos essa série, mas não quer dizer que os milagres do Messias não tenham terminado, não é verdade? Ele continua fazendo milagres que só Ele pode fazer. Só o Messias pode fazer. Então veja que Deus tem algo extraordinário. O milagre da ressurreição de Lázaro, só o Messias podia fazer. Então o Senhor tem tudo de maneira estratégica e calculada. Nada por acaso, nada aconteceu assim, não. Tudo que Deus faz, Ele faz porque Ele planejou fazer, Ele preparou para fazer. Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, mas resolveu ficar onde estava. Resolveu ficar por ali. E ele demorou. E quando ele resolve ir até Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Parecia algo terrível, e era.
Parecia algo impossível. E era aos olhos humanos. Parecia que tinha acabado tudo. Que não tinha mais saída, não tinha mais solução. Então esse é um dos milagres do Messias. Você pode ir lá no YouTube, você que não pôde assistir, pôde vir nos outros domingos, acompanha lá no canal da igreja, você vai encontrar esses milagres lá. E tem muitos mais. Mas o Senhor estava aqui, preparando o ambiente para glorificar o Senhor. Ele disse: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para glorificar o Filho de Deus. Então o milagre do Messias, todos os milagres, ele glorifica o nome do Senhor. Ele glorifica e revela o Messias às pessoas. Então naquela época, quando as pessoas morriam e eram sepultadas, para eles ali acabou. Mas existia um mito entre eles, em que podia acontecer alguma coisa diferente. Mas depois de 4 dias já não tinha mais oportunidade de nada acontecer, de nenhum movimento acontecer, porque o corpo vai deteriorando. Nossa, olha! Deteriorando. Opa! Saiu. Desengasgou. Vai se perdendo, se decompondo, porque é da nossa natureza terrena. Viemos do pó e para o pó voltaremos. Então há algo que não é possível aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus sim. Não é possível, às vezes, pela vontade do homem, pela força do homem, mas pela vontade e pelo poder de Deus é possível a ressurreição. Aleluia! Então Jesus chega lá, na terra chamada, na cidade chamada Betânia, que no hebraico é Beit Ania, é a casa da pobreza. Olha que nome! A casa da pobreza. Então você imagina um lugar chamado casa da pobreza? Você imagina 3 irmãos, a Bíblia não fala se tinha mais parentes, mas fala de 3 irmãos que moravam na casa da pobreza, no lugar da pobreza. E era uma região realmente que falava o que o seu nome dizia, que era o que o seu nome dizia. E quantas vezes nós observamos situações assim, de pobreza? Pobreza material, mas principalmente pobreza espiritual. Pobre espiritualmente, que precisa de uma intervenção de Deus. Mas mesmo em situações assim, Deus tem poder para fazer milagres. Será que na nossa casa tem isso? É a casa da pobreza? É a casa que precisa de uma intervenção divina? É uma casa que precisa de uma mudança de vida? Então eu quero ressaltar lá no começo, Lázaro, irmão de Marta e Maria, aquela que derramou o óleo sobre os pés de Jesus, lavou primeiro com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos e derramou azeite ali. Como é que alguém que vive na casa da pobreza tem um frasco de um unguento, de um perfume de nardo puro, que custa, naquela época custava o salário de quase 1 ano de trabalho? Ela oferta algo ali que muda a história dela, da sua irmã e do seu irmão. Então ali ela quebra a
pobreza espiritual, porque ela entendeu que estava ungindo o Messias. Aleluia. Ali ela quebra a pobreza material, porque ela estava ofertando algo muito caro. Então veja, a palavra pobreza no hebraico, ela tem algumas letras, né? O hebraico são letras diferentes que formam uma palavra, e às vezes uma letra, uma frase inteira. Mas cada letra tem um significado espiritual. Eu quero só ler para você entender o significado da palavra pobreza. Aliás, o nome de cada letra, né? Primeira letra é Ain, Nun, né? Segunda Nun, Yud e Rei. São 4 letras só. Mas a letra Ain é a letra da visão. Presta atenção. A letra da visão. A letra Nun é a letra da vida. A letra Yud é a letra da mão. Vai pegando a visão aí. E a letra Rei é a letra do sopro de Deus. Por isso que é uma palavra que ela não tem som. Ela é assim, ó. Esse é o som dessa palavra. Porque é o sopro de Deus. E essa letra Rei faz parte do tetagrama de Deus. Yud, Rei, Vav, Rei. 2 vezes o Rei. Então, aqui, na palavra pobreza daquele lugar, nos ensina assim: se você tiver uma outra visão, você é capaz de mudar a percepção da sua vida, do que está ao seu redor. Então a sua vida terá uma ação imediatamente e imediatamente o sopro de Deus entrará e acabará com a pobreza. Aleluia. Quem é que chega em Betânia? Aquele que acaba com tudo que é mal. Aquele que acaba com a pobreza material, com a pobreza espiritual. Então, até mesmo na palavra pobreza, no hebraico, Deus dá a solução para uma mudança em todos os sentidos. Então, se você está enfrentando algo assim, deixa Deus mover sobre a tua vida. Aleluia. Mude a tua visão. Tire a tua visão da pobreza, da miséria. Coloque a tua visão na palavra de Deus. Aleluia. Coloque a tua ação na palavra de Deus. A tua vida pela palavra de Deus. A tua mão pela palavra de Deus, que são as suas ações. E o sopro de Deus mudará totalmente a sua vida. E chegou ali, em Betânia, aquele que depois de ressuscitado soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo de Deus. E é o sopro de Deus que nos dá vida. Foi o sopro de Deus que deu fôlego de vida a Adão. E é o sopro de Deus que muda a nossa sorte, que muda as situações que estão passando, o mal que muitas vezes vem sobre nós, as lutas que enfrentamos, as dores que temos. O sopro de Deus, Ele nos dá um fôlego de vida para continuarmos andando e vencendo o que o Senhor tem determinado para nós. E casa é a proteção, é o abrigo, é a proteção, é o abrigo. E nós só temos proteção e abrigo à sombra do Onipotente. E aonde é a sombra do Onipotente? É a casa dele. Significa estar debaixo do telhado de Deus, da proteção de Deus, do refúgio de Deus, da guarda dele.
Então o Senhor, Ele nos guarda e Ele muda a nossa sorte. Ele muda a nossa sorte. Então Jesus deixou bem claro que Lázaro estava dormindo, que ele ia lá, acorda aí, Lázaro, acorda, Lázaro. Ah não, então ele está bonzinho, né? Falou, não, ele morreu, está morto. Mas eu vou. Quantas coisas em nossa vida pode estar morta? Desculpa. Pode estar perdida. Quantas coisas? Lázaro há 4 dias. 4 dias já não tinha mais. Só o Messias poderia ressuscitar um morto de 4 dias. E Jesus foi lá para mostrar mais uma vez, Aleluia. nos seus sinais, nos seus milagres, quem Ele era: o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Salvador. Versículo 37, vamos lá. Vamos dar um pulão um pouquinho. Aliás, desculpa. Versículo 20 primeiro. Depois nós vamos para o 37. Jesus chega lá, ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora sei, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Às vezes Jesus fala conosco e a gente não está prestando atenção no que Ele quer dizer. E Deus quer que a gente preste atenção no que Ele quer dizer, para que então as coisas aconteçam, para que então o Messias se manifeste em nossa vida, em nossa casa, aquilo que Ele tem preparado para nós nessa terra. E olha lá a resposta, né, de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Por que Jesus disse isso? Ah, mas as pessoas, né, infelizmente, elas morrem. Para nós, infelizmente. Mas Jesus fala, aliás, Deus, né, deixou registrado, que para Ele ama a morte do justo, porque o justo vai direto para Ele. Mas Ele não gosta, não fica feliz com a morte do ímpio, porque se perde. Então Jesus estava dizendo isso. O que significa essa morte? Não é essa morte física, é a morte espiritual. Aquela morte que não tem mais salvação, que a palavra de Deus fala que é a segunda morte. Não é que a pessoa vai nascer de novo, ou vai ressuscitar nesse sentido, ou vai reencarnar. Isso não existe. Mas depois do julgamento, a segunda morte é aquela que as pessoas que não creram em Jesus, não quiseram Jesus, serão lançadas no lago de fogo. Ele está falando dessa morte, que quem crê nele não morrerá, não passará por aquilo. Em nome de Jesus, né, irmãos? Amém. Vamos manter nossa fé. Disse-lhe ela, versículo 27: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo ela dito isso, aí surgiu Maria. Vamos pular aqui. Aí Maria fala a mesma coisa para Jesus, né? Versículo 30, vamos pular um pouquinho. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. E os judeus, pois que estavam com ela na casa, consolaram, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na, dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali.
Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que tinham com ela, comoveu o seu espírito e conturbou-se. E disse: Onde o puseste? E eles lhe disseram: Senhor, vem ver. Jesus chorou. É a única passagem que a gente vê que Jesus chorou. Você veja como Jesus, ele ama. E ali no comecinho nós vimos, né? Lázaro, a quem tu amas. A irmã Marta e Maria, que Jesus ama. Porque Jesus ia muito ali em Betânia e ficava ali na casa deles. Nós vemos a passagem que Marta e Maria ficou lá aos pezinhos de Jesus, e Marta trabalhando. Então Jesus amava aquela família. Eu quero dizer para você que Jesus ama a sua família. Aleluia. E que você é importante para Ele. Glória a Deus. E que às vezes Ele também se comove no coração pelas dificuldades, pelas dores que você passa. Ele não é alheio à sua dor. Ele não é alheio à situação que muitas vezes vem. Pelo contrário, Ele sempre está ali, está dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou te dando casa, estou te dando abrigo. E eu estou mudando a tua sorte, tirando a pobreza física, a pobreza material, a pobreza espiritual. Creia em mim. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? É isso que ele está perguntando para mim e para você essa noite. Você crê? Amém. Eu creio também. Eu creio muito, né? E Jesus chorou. E a palavra de Deus diz que ele foi até o sepulcro. Naquela época o sepulcro não é igual nós temos. Era na caverna. Fazia caverna ou então escavava as pedras e fazia ali. E colocava uma grande pedra, rolava ali uma pedra redonda e fechava. Uma vez eu vi um vídeo que possivelmente eles falam que ali era o túmulo de Lázaro. Nós não sabemos, tem coisas que a gente não sabe certinho se era, se não era, muito tempo, né? Mais de 2000 anos. E eu vi um vídeo, pessoa mostrando essa caverna. Irmãos, era algo, né? Porque existe aí, muito difícil. Porque tinha uma escada assim, essa escada ficava meio, sabe assim, quando vira assim a escada. E aí era colocado lá embaixo. Então eu fico pensando, Jesus está ali e fala: tire a pedra. E aí a Marta fala assim: Senhor, mas... Vamos ver se é Marta mesmo, não estou confundindo, né? Marta, Senhor, mas já cheira mal. E Jesus fala uma frase: eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? E quantas vezes Jesus precisa falar para nós que se nós crermos, veremos a glória de Deus? Quantas vezes Jesus precisa chamar a nossa atenção? Porque às vezes a gente acha que Jesus não tem mais poder. Ele continua sendo Messias. Ele continua sendo Salvador. Ele continua sendo Senhor. Ele continua movendo o céu e a terra. Ele abre a porta do céu e ele fecha a porta do inferno. E por que a gente para de crer? Por que a gente esmorece na fé? Por que às vezes a luta é tão pesada que a gente fica assim: meu Deus, será que essa eu aguento? Será que essa eu vou sobreviver? Será que essa vai dar certo?
incrédulos, duvidosos. Eu tenho uma frase que eu falo assim: a dúvida gera incredulidade, e a incredulidade impede Deus de agir. E Jesus fala, eu não te disse. Então Jesus já tinha falado para ela, eu não te disse. E essa noite Jesus está dizendo, eu não disse para você que eu vou mover naquilo que você mais precisa. Continua crendo. Eu creio. E você verá a glória de Deus nessa área. Eu não disse que eu vou salvar a tua família. Eu não disse que eu vou resgatar os seus filhos. Eu não disse que eu vou curar o teu corpo. Eu não disse que eu vou mudar a tua sorte. Eu não disse que eu vou abrir aquela porta. Eu não disse que eu vou te abençoar financeiramente. Eu não te disse. Aleluia. Então creia para ver a glória de Deus. Aleluia. Não é ver para crer. É crer para ver. Aleluia. Não, eu quero, Senhor, me dá sinal. O maior sinal é você crer e aguardar que Ele vai fazer. A gente quer sinal. Sinal. Muito de sinal. Às vezes a gente é enganado por sinais. Que às vezes ele não vem de Deus. E a gente se engana. Mas que possamos crer. Para então ver a manifestação do Senhor. E essa manifestação, ela é poderosa. E olha aí, Jesus agradece ao Pai, no versículo 41. Graças eu te dou, Pai. Está orando. Porque por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves. Mas por causa da multidão que está ao redor, é que assim falei. Para que possam crer que tu me enviastes. Aí ele dá um berro. Vou gritar, hein? Não assusta não. Lázaro! Vem para fora. Santo é o Senhor. Mas para Lázaro sair, alguém tinha que acreditar. Para Lázaro sair, Jesus tinha que orar ao Pai. Para Lázaro sair, a pedra tinha que ser removida. Não foi Jesus que removeu a pedra, não foi os anjos que removeram a pedra, as pessoas tinham que remover a pedra. Então em nossa vida eu também tenho que remover pedras para que aquilo que está lá guardado, sepultado, escondido, venha para fora. Aleluia. Porque a ordem Jesus dá. Mas se não tiram a pedra, Lázaro não sai. Se eu não tiro obstáculos da minha vida, as coisas não vêm para fora. Não desce do céu para mim. Não se manifesta em minha vida. Porque veja, a palavra, volta lá na palavra pobreza. Fala do quê? O sopro de Deus. Vida, ação, visão. Então ali Lázaro estava saindo de uma pobreza física, de deterioração humana. Agora, se aquele lugar que eu vi um vídeo era o lugar que Lázaro foi sepultado mesmo, como é que ele subiu as escadas amarrado? Porque o sepultamento até hoje dos judeus, eles são envoltos em panos de linho, não usa caixão. Eles são envoltos assim, todo pano de linho, igual Jesus foi, até hoje é assim. E eles colocam direto o corpo na terra. Não é igual nós aqui, que põe no cimento, né? É diferente, né? Lá é assim. Hoje é assim. Naquela época era nas cavernas, nas rochas. Como é que ele subiu? As mãos amarradas, o lenço na cabeça. Não sabemos.
O que sabemos é que ele saiu bem na porta ali. Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Desatai. O que na tua vida você precisa tirar a pedra e você precisa desatar? O que eu preciso tirar? Qual pedra? Que nome tem essa pedra? Qual pedra é? O que eu tenho que desatar na minha vida? Porque primeiro foi desatado a vida dele por completo. Então vamos lá. Acredito eu que primeiro foi tirado o lenço da cabeça, restaurada a Visão. e talvez depois desatado as mãos, restaurada a ação, a mão, e depois restaurado os pés. Ele pôde caminhar novamente. Mas qual foi a primeira coisa que aconteceu? Não foi nada disso. Foi Aleluia. o sopro de Deus foi o primeiro Aleluia. a se manifestar. Aleluia. E é o sopro de Deus que é o primeiro a manifestar em nossas vidas. Quando a gente está assim, ó, ai Senhor, eu não estou aguentando mais. Ai Senhor, eu não estou suportando mais essa dor, essa luta, essa situação, isso, aquilo. Porque tem dia que é osso, hein? Aquela pedra representava a porta, certo? Então a porta, no hebraico, é Dalet, que vem da letra Dalet, que significa que ela é parecida com a porta, ela é assim, ó. Tem dois lados assim, quase que uma porta. E ali está representando os 4 pontos cardeais, porque essa letra está relacionada ao número 4. Note, né? Primeiro começa por causa de Jerusalém: leste, oeste, norte e sul. E Deus quer soprar o seu fôlego, o seu sopro santo, os 4 cantos dessa terra, Aleluia. para mudar totalmente a nossa vida, Aleluia. a nossa história, porque Ele é um Deus poderoso. Então, a vontade de Jesus é que os 4 cantos da terra estejam abertos para Ele. Abra comigo, 1 Tessalonicenses 4. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, que estejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o trará com Ele. Dizendo isto, pois, a vós, pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivos e permanecemos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, permanecemos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele é o Senhor da ressurreição. Ele é o Senhor que ressuscitará aqueles que dormem com Ele. Porque a palavra fala dorme. Porque estão aguardando
a ressurreição. Abre ainda comigo em 1 Coríntios, volta lá um pouquinho, capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios 15, 52. Diz assim a palavra do nosso Deus. E eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que é um abrir e fechar de olhos para a ressurreição? Não é isso aqui. Pisca aí, irmãos. Piscando. Piscou? Não é isso não. Quando você dorme, já falei isso aqui algumas vezes, né? Quando você dormiu, soninho dos justos, você perde a noção do tempo. Você acorda, não sei você, às vezes você acorda, que dia que é hoje mesmo? Né? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que é né? Que dia que é hoje? Que hora que é será? Você perde a noção do tempo. É isso que significa abrir e piscar de olhos. Porque você estará dormindo, mas eu vou explicar o que significa dormindo, e vai ser acordado, ressuscitado, se nós formos primeiro antes do arrebatamento. Mas não é que, então aqueles que foram com Jesus estavam dormindo, não sabem de nada que está acontecendo. Não, eles já estão com Jesus na glória. Jesus não falou lá para o ladrão que estava do lado dele: hoje mesmo estarás comigo no... Então não fica dormindo. Já está lá no paraíso, aguardando o julgamento, que todos serão julgados diante de Deus. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá, João, capítulo 5, volta lá. Volta no livro de João, capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, do nosso Deus: porque assim como o Pai levanta os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, eu vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade, eu vos digo: vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade também para executar julgamento, porque ele é o Filho de Deus. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram bem para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Até aqui. Quem tem poder para ressuscitar? O Messias. Aleluia. Quem tem poder para ressuscitar um morto de 4 dias? O Messias. Agora, se ele tem poder para ressuscitar um de 4 dias, e aqueles que morreram desde a fundação do mundo? E aqueles que morreram desde Adão, que foi, né, o primeiro homem? Quem foi o primeiro a morrer? Quem foi a primeira pessoa a morrer na terra? Abel. Hã? Abel.
Caim que matou Abel. Então Deus tem poder para ressuscitar Ele que foi o primeiro, e aqueles que serão os últimos, ainda hoje. Então não é só de 4 dias, é de milênios, centenas e centenas de anos. Ele é o único que tem o poder de ordenar que ressuscite no dia do arrebatamento. Só o Messias faz isso. Só o Messias tem esse poder. O nome Lázaro é o nome grego, não é o nome hebraico. O nome dele em hebraico é Eleazar, que significa Deus ajudou. Aleluia. Deus socorreu. Deus tem ajudado. Aleluia. Interessante, né? Interessante, né? E Marta significa mestra ou dono. Ela era dona da casa, pelo jeito, né? E Maria, o nome de Maria, na verdade, é Miriam. Esse é o nome correto de Maria, Miriam, que significa pura, escolhida. Tem vários outros significados, mas esses são os mais interessantes para nós. Agora no capítulo 1 de João, diz assim, olha que interessante. Versículo 15. Aleluia. João deu testemunho dele e chamou dizendo: este é aquele de quem eu falei. Aquele é João Batista, tá? O que vem após mim é superior de mim, superior a mim, porque ele era antes de mim. Falando de Jesus. E de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram os sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou, e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: então quem és? És tu Elias? E ele disse: eu não sou. És tu profeta? E ele respondeu: não. Então eles disseram: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? E ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram dos fariseus. E eles perguntaram, dizendo: por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas está entre vós, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Essas coisas aconteceram em Betebara, além do Jordão. Então João batizava. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito
Espírito desceu do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito, sobre ele permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testemunho de que este é o Filho de Deus. Aleluia! Encontrei o Messias. Eu poderia chamar essa frase aqui, esses versículos aqui. Encontrei o Messias. A pergunta é: você encontrou o Messias? Ele quer ser encontrado por você. Só que olha que interessante, ele não se esconde, ele se revela. Aleluia! Ele, João, sabe dizer: eu encontrei o Messias. Eu sei quem ele é. Você encontrou o Messias? Você sabe quem ele é? Ele é Jesus. Ele é Jesus. Você sabe que o povo ficou alvoroçado, bravo, porque Jesus ressuscitou Lázaro? Você acredita nisso? Que eles começaram a tramar para matar Jesus porque Jesus ressuscitou Lázaro? Eles estavam vendo que esse era o milagre que só o Messias podia fazer. No versículo 47 fala assim: esse daí faz muito milagre, a gente tem que tomar providência, tem que matar ele, a gente tem que acabar com a vida dele. No versículo 12 fala que o povo foi lá para ver Jesus e ver Lázaro. Só que também a intenção era matar Lázaro. Tipo assim, né? Matar um testemunho. E quantas vezes as pessoas querem matar um testemunho vivo de Deus? Mas não dá para matar quem Jesus ressuscitou. Não dá para matar quem já morreu com mudo. Não dá para matar quem já morreu pro mudo, né? Uma vez eu ouvi um testemunho, achei, além de um testemunho, é até engraçado. Uma irmã estava vindo da vigília da igreja, ela estava toda vestida de branco, a Bíblia, pegou a Bíblia, estava vindo embora, né? Na sua casa, depois da vigília, tarde da noite. Bíblia, estou de preto, mas ela estava de branco. E o caminho dela passava pelo cemitério, assim, pelo lado do cemitério. Aí, dois rapazes resolveram assaltar a irmã. A irmã falou, pegou, levantou assim, as mãos, né, com a Bíblia na mão. Vocês querem me assaltar? Pode me soltar, porque eu não sou desse mundo. Aí os meninos: eu não sou deste mundo. Eu não pertenço a este mundo. E o cemitério. Pois os meninos desistiram. Desistiram. Então, entendeu? Então nós não somos deste mundo, a gente já morreu para o mundo. Acabou, não tem mais graça, não é verdade? Veja lá, que eles queriam matar também, o tal do Lázaro, coitado do Lázaro. Esse lá, ó, versículo 1, capítulo 12. João: 6 dias antes da Páscoa veio Jesus a Betânia. Foi de novo lá, uma outra época, outro dia. Então estava Lázaro, a quem estivera morto, a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus, limpou os pés com seus cabelos, fez tudo de novo. Tinha pobreza nessa casa? Tinha pobreza nessa casa?
mais um frasco que custava o salário de um ano. Tinha pobreza nessa casa? Jesus já tinha mudado a história ali. Total. E a casa se encheu com o cheiro de unguento. Então disse um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que havia de trair, por que não se vendeu este unguento por 300 denários e se deu aos pobres? Olha, aos pobres. Interessante, né? Então ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e subtraía o que nela foi colocado. E disse Jesus, deixa sozinha, para o dia do meu sepultamento tem guardado, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre os tendes. Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e eles foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes consultaram como poderiam também matar a Lázaro. Poxa vida, né? Talvez ele, acabei de ressuscitar, já está querendo me colocar lá de novo. E a gente está vivo com Cristo Jesus. Aleluia. E quantas pessoas querem, muitas vezes, nos enterrar novamente, até vivos. Mas Jesus fala assim, ó, não pode tocar. Então este que é um dos milagres do Messias. Em Mateus 11, versículo 5. Aqui nós encontramos, dentro das Escrituras, essa resposta dos milagres do Messias. Olha que interessante. Olha que interessante que eu encontrei nas Escrituras. Eu quero ler um pouquinho antes, só para a gente ter um pouquinho de entendimento. Versículo 1, tá? Até o 6. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar as cidades deles. Ora, quando João ouviu, João Batista, que estava preso, estava na prisão, ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou, Cristo significa Messias, ungido, lembra disso, né? Enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou aguardamos outro? Olha a situação que João Batista estava, na prisão, na agonia da morte, porque ele sabia que ia morrer ali. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para nunca duvidar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias. Não estou dizendo que João duvidou, mas ele mandou os discípulos perguntar. Talvez fosse para que os discípulos vissem que Ele era o Messias. Não é verdade? E Jesus, respondendo, disse, ide, olha que interessante, mostrai a João novamente as coisas que ouvistes e vês. Olha aí a resposta no versículo 5. Os cegos vêm, você assistiu os cultos? Os cegos recebem a sua visão, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho, e abençoado é aquele que não se ofende em viu os milagres do Messias, está nesse versículo. Aleluia. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados. Agora, você acha que os milagres do Messias são limitados? Crê tu nisso? Então verás a glória de Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Louvado seja Deus. Você pode dizer para alguém, encontrei o Messias?
Você pode falar para alguém, seja alguém da tua família, um amigo, alguém lá do trabalho, ou até mesmo um estranho, na rua, né, algum lugar que você vá. Olha, eu encontrei o Messias. Lembra de Natanael? Vem e vê. Eu encontrei o Messias. Você pode dizer para alguém? Vem e vê. Eu encontrei o Messias. Aleluia. Eu encontrei o Messias há 33 anos. Eu encontrei o Messias. Então vamos tirar tudo que impede a nossa vida de viver o milagre que Deus tem, principalmente que é o milagre da salvação da nossa alma. Eu estou dizendo para você, eu encontrei o Messias. Você encontrou? Pois é esse Messias que está aqui, porque você está aqui. Aleluia. Você é escolhido, você é escolhida dele. Ele te chama pelo nome. E ele fala igual Lázaro: vem para fora. Glória a Deus. E ele fala o teu nome. Ele chama você pelo nome. Ele sabe quem você é, aonde você mora, o que você pensa. Ele sabe tudo a nosso respeito. Vem. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. Não se preocupa não, que ele vai se revelar a cada um da sua família. E cada um da tua família vai viver o que Deus tem preparado. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. O que você precisa chamar para fora da sua vida? O que você precisa remover? O que a gente precisa fazer? O Messias tem poder para fazer. Coloque a mão no coração. Vamos entregar nossa vida a Jesus? Aleluia. Vamos confessar que Ele é o Messias? Amém. Diga: Senhor Jesus, eu creio creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu abençoo e perdoo todos que me ofenderam. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação, Satanás e seus demônios da minha vida, e ordeno que batem retirada para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, Senhor, me cubra com teu sangue e me ensine tudo que eu preciso remover da minha vida. Toda pedra de tropeço, toda pedra de incredulidade, toda pedra que impede o sopro de vida do Senhor em mim. Em nome de Jesus, eu decreto que eu sou livre de toda a venda nos meus olhos, toda amarra nas minhas mãos, toda amarra nos meus pés. Eu sou livre para ver o que o Senhor tem, para tomar posse do que o Senhor tem, e caminhar no que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém. Eu fecho a porta do inferno para as nossas vidas, para a nossa família, e abro as portas dos céus para a nossa vida, para a nossa família, em nome de Jesus. Que venha potencializado toda a sorte e bênçãos que estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Pai, visita aqui.
teus filhos e filhas. Nós cremos, nós encontramos o Messias. Aleluia. Nós encontramos o Messias. Aleluia. O único que tem poder de ressuscitar aqueles que creem nele. Então, Senhor, move aqui, em nome de Jesus, com o teu poder. Poder que cura, que liberta, que transforma, que quebra todo o mal, que cura a alma, o corpo, o espírito, a mente, as emoções, mas principalmente que salva a nossa alma, que salva a nossa família. Visite cada um da nossa família hoje, Senhor, e muda a sorte de cada um, e que todos possam te encontrar e entender que só o Senhor faz milagres que ninguém pode fazer. E que se nós cremos, veremos a glória de Deus em cada um da nossa família. Veremos a glória de Deus em nossas vidas. Veremos a glória de Deus na tua casa. Veremos a glória de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade, na nossa nação. Em nome de Jesus, queremos ver a glória de Deus também, Senhor. Lá em Israel, mova de maneira poderosa lá, com a tua paz e com o teu mover. E guarde a todos, Senhor. E toda obra de pobreza, seja material ou espiritual, caia por terra em nome de Jesus. E toda morte, Senhor, espiritual, também caia por terra em nome de Jesus. E vivifica-nos, Espírito Santo. Vivifica-nos, Espírito Santo, para que possamos glorificar o teu nome. Nós estamos removendo toda pedra de empecilho e estamos ouvindo a tua voz. Estamos saindo para fora para viver o que o Senhor tem preparado para nós, para a honra, glória, louvor e adoração do nome do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Que Jesus traga o melhor para você em nome de Jesus. Shalom.